Donald Trump vai voltar à presidência dos Estados Unidos. O que isso significa para a liberdade e para o Brasil? Governo reabre conversas sobre corte de gastos, finalmente, em reuniões com diversos ministérios. Eu sou Mano Ferreira. Eu sou o Magno Cal. Já deixa o seu like, comente, compartilhe esse episódio, se inscreva no canal, seja no YouTube ou nas plataformas de podcast. Está começando mais um Livrescast. Donald Trump está eleito novamente para voltar à Casa Branca, Magno Cal. Um movimento quase inédito, né? Eu acho que só aconteceu uma vez no século XIX. É apenas a segunda vez que um presidente cumprirá 2 mandatos, sendo não consecutivos. Não consecutivos, né? E até de uma forma um tanto... não muito inesperada, na verdade, né? E é também a primeira vez que um condenado pela justiça se torna presidente Também tem dos esse Estados outro Unidos. segundo detalhe, que Donald Trump é um condenado pela justiça, e mesmo assim, a exemplo de certos países que a gente conhece, o eleitor, apesar das condenações judiciais, no outro país que a gente conhece, a condenação judicial não está de pé, né? O julgamento foi cancelado, mas nos Estados Unidos... Não pelo mérito. Não pelo mérito. Ele não foi inocentado. Nesse outro país ele não foi inocentado. Só o julgamento ele foi cancelado. Talvez, assim... poderia acontecer outro julgamento, mas a gente sabe o que vai acontecer. Mas voltando aos Estados Unidos, um país desorganizado aí. Imagina você... eleger presidente um condenado pela justiça. Que loucura. Como levar a sério um país ali? É impossível levar a sério um país que elege um condenado pela justiça. Mas, uma vitória surpreendentemente ampla, né? Tinha um papo de 50-50, mas me parece que se a gente for pegar, houve momentos ali em que a Kamala parecia estar mais próxima, Especialmente à frente. no efeito novidade, né? Assim que Isso, ela assume a candidatura no lugar do Joe Biden, as pesquisas mostravam um favoritismo para ela que depois o efeito novidade passou. Se a gente pegar a média, né, de todo o período eleitoral, é claro que teve ali alguns pontos traumáticos, principalmente a não candidatura de Joe Biden. Na média, Donald Trump sempre pareceu ser um candidato, se não favorito, mas muito forte. Houve, após a mudança de candidato no Partido Democrata, uma expectativa. É difícil a gente distinguir certas expectativas de certo wishful thinking, né? Tinha tanta gente analisando e de forma passional envolvida com a campanha, que é até difícil da gente de longe, tendo acesso a essas coisas meio de segunda mão, né, lendo esses analistas, fazer a distinção entre o que era o desejo deles e o que era de fato. Mas me parece que, na média, Donald Trump nunca deixou exatamente de ser o favorito. E acabou que a esperança deixada pela margem de erro de algumas pesquisas foi estraçalhada pela performance do Partido Democrata e da candidata do Partido Democrata, que fez uma campanha, muita gente dizendo uma campanha tímida, mas o fato é que foi uma campanha que não atingiu seus objetivos nos estados-chave, né? A gente sabe como funciona o sistema americano e nos estados-chave, realmente, ela performou muito, muito abaixo do que ela deveria performar. Magno, mas nós estamos no Livrescast, o podcast do Livres, associação civil, cuja finalidade, o grande âmago, o motivo pelo qual nós acordamos todos os dias é para defender a liberdade individual. Isso. Após a vitória de Donald Trump, nós temos visto muita gente, inclusive no Brasil, dizendo que teria sido uma vitória da liberdade. Inclusive, o ex-presidente Jair Bolsonaro fez manifestações nessa direção. É possível afirmar algo que se aproxime dessa frase? A vitória de Donald Trump representa a vitória da liberdade ou as pessoas estão viajando completamente? Eu acho que há uma grande parcela de viagem aí. É importante que a gente diga que as pessoas
veem a política ou tendem a ver a política de acordo com um certo ponto de vista, né? O ponto de onde elas estão baseia a visão delas. O ponto de onde nós estamos não é segredo para ninguém. Nós somos liberais, nós temos um certo ponto de vista, e do meu ponto de vista, Donald Trump não se alinha em nenhuma forma com a liberdade. A gente costuma falar, né, das liberdades civis, da liberdade política, da liberdade econômica. Donald Trump está longe de ser um promotor da liberdade econômica, pelo contrário. Donald Trump está longe de ser um promotor das liberdades civis, pelo contrário. E Donald Trump está longe de ser um promotor das liberdades políticas, muito pelo contrário. Acho que esse podcast teria algumas horas de duração se a gente for entrar em detalhes sobre cada um desses temas, mas Donald Trump, famosamente, é um protecionista. Ele Podemos fazer um rápido sumário. Onde nós desejamos liberdade política, Donald Trump entrega a invasão do Capitólio. Onde nós desejamos liberdade econômica, Donald Trump entrega protecionismo e tarifas contra produtos produzidos em outros países. Onde nós desejamos liberdades civis, Donald Trump entrega declarações e uma visão anti-imigração, por exemplo, que é contra a pluralidade humana e não importa, o livre trânsito de pessoas. A gente é favorável à imigração. Isso não quer dizer que a nossa avaliação não possa ser de que talvez haja problemas no sistema americano, talvez o governo democrata tenha. E isso vindo de um ponto de vista de pessoas favoráveis à imigração. O diagnóstico de que há problemas é um diagnóstico generalizado na sociedade americana. Inclusive de pessoas que também são, como nós, favoráveis à imigração. E isso se torna um problema político. Mas Donald Trump não vai solucionar esse problema pelo lado da liberdade. Há problemas de preços na economia americana. O americano médio empobreceu nos últimos 4 anos. Os preços avançaram mais rápido do que os salários. Mas Donald Trump não fará a correção pelo lado da liberdade. Há problemas na democracia americana. De novo, Donald Trump não fará ajuste pelo lado da liberdade. É óbvio que os americanos, que, basicamente têm 2 partidos para escolher, fazem suas escolhas baseados nas opções que têm, ou podem votar nulo, como foi o posicionamento de alguns de nós aqui na nossa própria campanha presidencial de Lula versus Bolsonaro. Mas a maioria das pessoas escolherá um candidato. E a gente dizer que Trump não é um amigo da liberdade, obviamente não quer dizer que Kamala Harris seja uma amiga da liberdade ou que seja uma amiga maior da liberdade. Mas é importante a gente dizer que, Donald Trump não é um de nós. Mas entendo porque Bolsonaro queira saudar Donald Trump, porque Donald Trump é um deles. Se a sua visão de mundo é que há 2 posições possíveis, direita ou esquerda, é claro que as pessoas da direita devem saudar a vitória de Donald Trump. O time deles ganhou. Mas a direita não é o nosso time. A esquerda não é o nosso time. O nosso time é o time da liberdade, das liberdades que nós acordamos todos os dias para promover. Então, não me sinto vitorioso de forma alguma com a vitória de Donald Trump, como não me sentiria vitorioso com a vitória de Kamala Harris. Acho que o nosso relacionamento com políticos que não representam nossa visão de mundo deve ser. Espero que eles adotem políticas corretas. Daqui a pouco a gente vai falar de cortes de gastos no governo Lula. É basicamente isso. O governo Lula é um governo que representa a minha visão de mundo? Não. Eu votei no Lula? Não. Eu espero que ele faça um bom governo? Espero, porque eu moro aqui, minha família mora aqui, meus amigos moram aqui. Mas a vitória do Lula não foi minha vitória. Mesmo que o Lula tenha derrotado um candidato que eu também não gostava. Mas a vitória do Bolsonaro também não teria sido minha vitória, mesmo que o Bolsonaro tivesse derrotado um candidato que eu também não gostava. Então é importante a gente separar as coisas, né? Você preferir
um candidato da direita a um candidato da esquerda, ou você preferir um candidato da esquerda versus um candidato da direita, não quer dizer que a liberdade venceu, ou que a... Não, venceu um time e ganhou do outro time. E aí eu acho que tem gente que prefere ver o mundo em dois times e tudo bem. É uma forma de ver o mundo, mas não é a minha. Ô Magno, a democracia americana, sem dúvida alguma, é um grande farol do liberalismo ao longo da história, né? Quando a gente pensa na importância do liberalismo do ponto de vista de instituições políticas, a democracia americana, sem dúvida, é uma grande referência. Tem um escritor que eu gosto, Lionel Trilling, ele escreve nos anos 60, sei lá, e ele tratava como nos Estados Unidos, com a pluralidade dos partidos, todos estavam, de alguma forma, no campo da tradição liberal na história americana. Então tinha variações, mas a tradição política americana era uma tradição, desde a Revolução Americana, liberal. Hoje a gente olha para o cenário e, bem, ganhou um protecionista, perdeu uma protecionista. Ou seja, algo aconteceu que o clima de ideias num lugar que sempre foi um farol da liberdade deixou de ser exatamente este ponto de referência. O que aconteceu com o mundo? Pô, boa pergunta. Não sei. O que tu acha que aconteceu com o mundo? Não sei, mas eu acho que há alguns paradoxos para o pensamento liberal que a gente vai precisar de muitos livros-cast para aprofundar. Mas, por exemplo, acho que o processo de globalização, que trouxe muita ampliação de riqueza e prosperidade, trouxe também perdedores, com a movimentação de mercados. Então, por exemplo, a economia americana passou a sofrer com perda de postos de trabalho que se moveram para a Ásia. Sim. E isso gerou, de alguma forma, órfãos dentro da própria democracia americana que passam a demandar uma solução mágica, um apego ao passado que não volta mais. E que talvez nem tenha sido um passado tão bom assim, né? Sabe, tem uma coisa da glorificação do passado que às vezes não é real, mas que, de certa forma, vive na memória das pessoas como se fosse real, né? Ah, não, porque nos anos 70 você conseguia sustentar uma família com um trabalho normal, uma família de pai, mãe, 2 crianças. Ninguém quer saber como era, quantas vezes as pessoas comiam em restaurantes, né? Assim, a comparação com o mundo atual nunca é uma comparação real, era uma comparação imaginária. Não, a sua mãe tinha que ficar em casa cozinhando. E quanto às músicas, pense assim, eu sou uma pessoa que gosta de música. Quantas músicas eu teria à minha disposição para ouvir quando eu quisesse nos anos 70? Quantas você conseguisse comprar? Hoje eu faço uma conexão na internet proporcionalmente, sei lá, quanto que custa... Quanto custa o teu acesso à cultura em valores de 1970? Muito dinheiro, né? Quanto custa a sua facilidade em viajar para outros lugares proporcionalmente aos anos 70? Muito. Mas a maioria das pessoas dos Estados Unidos e do Brasil não estão consumindo cultura no potencial que nós estamos, não estão viajando como nós estamos, não estão acessando o mundo como nós estamos, ou não estão valorizando o acesso ao mundo como nós estamos. Eu acho que é um desafio para o pensamento liberal, porque a gente está falando na prática de que, ao longo das décadas, a fruição de riqueza, seja material ou imaterial, assim, bens culturais que estão disponíveis, aumentou bastante. As condições materiais estão melhores. E alimentos e outras coisas também. O mundo é muito melhor hoje do que qualquer outro momento. Sim. Ao mesmo tempo, parece que as pessoas estão frustradas ou sem perspectiva, ou enfim. Então, eu acho que tem um aspecto
cultural, sentimental. Então, sei, mas que precisa ser. Mas acho que a gente está tentando endereçado. explicar em termos econômicos, em termos de disponibilidade de bens. Tem os dados sobre quantas horas de trabalho custam, sei lá, custa uma geladeira, né? Que mostra o óbvio aumento da riqueza da população, mesmo a mais pobre, no mundo. E questões que são culturais e que são subjetivas e que são muito mais difíceis de serem combatidas, que são a mudança das vizinhanças, a mudança de certos termos da conversa pública. Há uma rejeição à mudança dos termos na conversa pública. Há um sentimento das pessoas de que coisas que se podia falar antes não se pode falar mais. E há uma reação muito clara a isso. E acho que isso é um ponto interessante, né? Porque a melhoria das condições materiais, enfim, toda a prosperidade, começa a gerar outras demandas, né? Demandas, por exemplo, de inclusão, que antes não havia. E a gente estava até conversando antes da gravação sobre como, por exemplo, em algum momento, a demanda de inclusão LGBT era para que alguém pudesse casar com uma pessoa do mesmo sexo. E aí o argumento é muito simples. Você que não gosta do casamento gay, não case com homem. Né? Isso. Em algum momento, parece que grupos que demandam inclusão passam a demandar uma outra coisa, que não é mais inclusão, que é a forma como o outro pode falar a respeito do tema. Por exemplo. Vira como você se atreve a usar esse pronome. Como você se atreve a se incomodar com certa situação. Como você se atreve a dizer certas coisas. E me parece muito claro que a gente passa de um nível de argumento que é tratar as pessoas igualmente, né? Se um adulto deseja se casar com outro adulto, fazer o que é basicamente um contrato sobre a disponibilização dos seus bens e das normas sobre aquela parceria, igualmente com um homem ou com uma mulher, e você passa a estabelecer certas obrigações para terceiros. Então, o argumento há 15 anos, o Brasil, o STF votou sobre a união civil em 2011, se não me engano. É por aí. Então, um pouco menos de 15 anos, nós tivemos um trânsito do argumento público de você não precisa se incomodar porque não vai mudar nada na sua vida. E mesmo para esse caminho, foi um longo caminho, para um caminho que, se não há obrigação legislativa nesse contexto, há certas pressões sociais, isso passa a ser parte do debate público, e acho que muita gente não percebe que, para uma parcela da população, isso é relevante. As pessoas se sentem ressentidas. Né? As pessoas se sentem tolhidas. Eu não diria censuradas, porque eu acho que a censura é uma palavra muito forte. Mas elas se sentem pressionadas. Demandadas. E quando essas demandas aparecem em muitos campos, acho que gera, sim, uma rejeição. E acho que gera uma certa aceitação do comportamento deplorável de certos candidatos, como são Bolsonaro e Trump, porque eles falam as coisas que precisam ser ditas e que outros não diriam. Bom, outros não diriam porque realmente algumas das coisas que eles dizem são moralmente repugnantes, mas também outros não diriam porque tem uma noção que ficou meio tóxico dizer certas coisas, ou comentar certas coisas, ou reclamar de certas coisas. Eu não acho que isso explique a derrota dos democratas, eu não acho que isso explique a dificuldade da esquerda no Brasil, mas acho que explica um pouco, sim. Acho que faz com que atenda, como eles dizem nos Estados Unidos, né,
faz com que o guarda-chuva sob o qual as pessoas se agrupam politicamente para o lado da esquerda vai ficando um pouco menor, né? Vai ficando mais restrito. Então você acaba sendo restrito às pessoas mais urbanas, de melhor escolaridade, de maior renda. Veja que no nosso tempo de vida, a relação entre qual é o partido dos ricos e o partido dos pobres nos Estados Unidos mudou, né? Bastante. Os democratas hoje são o partido dos ricos. São o partido dos mais escolarizados, mais urbanos, de maior renda. E os republicanos, que eram os partidos ricos, há 3 mandatos presidenciais, 3 presidentes atrás. No Bush. George Bush, W. Bush, ainda era o partido dos ricos, né? O partido da elite, dos mega empresários. Hoje o partido da elite, das pessoas de maior renda, são os democratas urbanos. E é inevitável que se pense nas consequências sociais da adoção de uma agenda urbana, universitária, que tem uma ressonância grande em certos núcleos políticos, que tem importância desproporcional dentro dos partidos políticos, dentro dos movimentos políticos de esquerda, mas que, para o público em geral, ainda são complicados. E, olha, isso vem vindo da gente, que nós somos liberais nos costumes. A gente não tá nem aí qual é a orientação sexual das pessoas e se a pessoa se identifica com um gênero ou outro, o problema é dela. Mas isso é parte da análise. É tão explicativo a respeito da derrota dos democratas quanto é a inflação, né? Pessoas votam pela inflação, mas também votam por ressentimento, votam por um sentimento de que estão sendo excluídas ou incluídas, votam pelo... A gente precisa analisar. Trump teve a menor parcela de votos dos brancos pelo menos desde 2016. Então nós tivemos 2016, 2020, 2024. Em todos os grupos sociais de minorias, o voto no Trump aumentou. Então há um erro estratégico aí da esquerda, né? Chamar ele de racista não tá colando, chamar ele... Sabe? Há uma outra coisa aí. E não me parece que a explicação tá sendo aceita, porque a gente abre o Twitter e a reclamação dos derrotados o país escolheu o fascismo, o país escolheu a xenofobia e o racismo. Isso não está surtindo efeito na demografia que os democratas acharam que surtiria, porque hoje o Trump teve mais votos dos negros, mais votos dos latinos, mais votos das mulheres do que teve anteriormente. Agora, depois menos votos dos brancos. Menos votos dos brancos do que teve anteriormente. Depois dessa digressão, que por mim a gente ficaria horas aprofundando outros aspectos, se você gosta desse tipo de conversa, deixe nos comentários aí que a gente faz outro. Me dá argumentos para fazer outras viajadas. A gente convence o pessoal da comunicação que esse é o caminho que a gente deve seguir hoje. Mas, indo para um aspecto mais prático, você também falou sobre como a inflação e o aumento no custo de vida ajuda a entender a derrota dos democratas. As propostas do Trump para essa questão vão piorar o problema, né? Há uns estudos muito interessantes a respeito das propostas de cada um, né? De Kamala e de Trump. E no final das contas, sobre o déficit, por exemplo, que os democratas são muito ruins e os republicanos costumavam ser um pouco melhores, eles são igualmente ruins, né? Tem uns pontos muito interessantes se a gente for atrás de algumas declarações de políticos americanos. A que eu tô me lembrando agora é do Rand Paul, que é um senador bem libertário lá, né, do Kentucky. O filho do Ron Paul. Filho do Ron Paul. E ele estava se recusando a apoiar o Trump nessa eleição, porque ele dizia que as propostas do Trump eram muito ruins pro déficit. E eu acho que ainda tem mais do que o déficit. Porque esses estudos mostram que o nível de tarifas que o Trump precisaria colocar para atingir os objetivos, para cumprir suas promessas, aumentariam o custo de vida das famílias americanas em termos de milhares de dólares, né? Então, se você aumenta
10% as tarifas ia gerar um custo de $1.200 por família. Se aumenta 20%, era 2.000 e poucos dólares por família. Então, o custo será alto. Mas aí é a velha questão de como o voto é feito, né? O voto é feito nas dores e nas simpatias, né? O cara tá chateado porque a inflação comeu parte do poder de compra dele, mas o Trump vai fazer um negócio, uma política que é inflacionária, mas ele tá pensando que a política inflacionária do Trump, na verdade, vai garantir o trabalho dele. Ou então vai garantir melhores salários para ele. E aí é a mágica da política, né? Que tá te dizendo que você vai se ferrar e que muito mais pessoas vão pagar para viver, né? O custo de vida vai ficar muito mais caro, mas que você vai ser beneficiado. Então, é a mágica da política do benefício concentrado e das perdas dispersas, né? Que lembra o Bastiat, né? Exatamente. A ilusão de que você vai viver à custa de todos os outros. Exatamente. E é exatamente essa venda que os políticos fazem, né? Eu vou perdoar a sua dívida do seu empréstimo universitário, mesmo que isso encareça o crédito para todas as outras pessoas. Mas você, que já passou da universidade e agora só quer deixar de pagar isso, para você vai ficar ótimo. Dane-se as pessoas que fizeram um esforço absurdo para pagar. Mas você... Então, é meio isso. É uma loucura a política, que é você fazer um negócio que você precisa das massas para ser bem sucedido, ou você precisa de muitos votos para ser bem sucedido, mas de certa forma você fala com cada pessoa com aquele tema que ela... Aquele interesse específico. Aquele interessezinho específico, aquele que ela vai ser beneficiada. E isso é uma mágica... É bonito de se ver, assim, de consequências trágicas, mas bonito de se ver, é quase uma arte. E só para explicar para quem dos nossos ouvintes por acaso não tiver acompanhado em tantos detalhes, qual é, afinal, a proposta do Trump para a economia americana? É como se ele tivesse saído diretamente da Unicamp, defendendo uma... substituição de importações. Exatamente. Então, ele quer criar barreiras para a importação de outros produtos com o argumento de que, dessa forma, a indústria nacional americana vai ser desenvolvida. Exatamente. Para gerar empregos. Só que o efeito prático disso é tornar tudo muito mais caro. Isso. Porque há uma razão pela qual os empregos se moveram, a indústria se moveu dos Estados Unidos para outros países. É que com a globalização ficou muito mais barato produzir em outros países. Isso significa que o consumidor americano teve a vantagem de ter acesso a serviços e produtos por preços mais baratos. Então ele vai desfazer isso dizendo que não, vai ser mais... Ele não diz que vai ser mais caro, né? Mas vai ser mais caro. Mas ele promete... Necessariamente será mais caro, porque ele literalmente vai cobrar mais impostos por aqueles produtos. Então é uma loucura, mas exatamente o que aconteceu foi um cara foi eleito prometendo para as pessoas que ia deixar tudo mais caro na prática, né? Então é tipo, isso. Vote em mim, porque tudo que você compra vai ficar mais caro. Da mesma forma que a gente elegeu o PT muitas vezes exatamente com essa promessa, né? Os preços no Brasil não são mais altos do que em outros lugares por designação divina, né? É por escolha nossa. Então, você, meu amigo e minha amiga que tem um celular, você saiba que o seu celular é mais caro porque nós estamos tentando fazer com que a indústria brasileira de celulares, não é a Samsung, não é a Apple, é a marca brasileira de celulares que vai aparecer por aí, apareça e venda em algum momento celulares... Multilaser positivo, venda celulares tão atraentes para você, consumidor, como são esses aqui, feitos pelos malditos estrangeiros que insistem em desenvolver tecnologias, desenvolver produtos e fazer com que eles cheguem às nossas mãos ainda mais baratos do que os produtos ruins que nós historicamente fazemos no país. Os seus computadores são mais caros porque nós estamos desde os anos 70 tentando construir a indústria nacional de computadores que ainda não se desenvolveu, mas a vida é longa, a gente consegue esperar. Mas o protecionismo está longe de ser exclusividade dos americanos e dos americanos do Partido Republicano. Mas é uma política deletéria para o bem-estar das pessoas, principalmente
daqueles que são pobres, como a gente sabe aqui no Brasil. E agora os americanos vão ter a oportunidade de praticar um protecionismo pelas mãos da direita. E também, mais um motivo aí, porque não é uma vitória da liberdade. É literalmente as políticas contra as quais nós lutamos aqui no Brasil. E agora os americanos também terão a oportunidade de lutar contra elas também em seu próprio país. Isso tudo com um déficit que vai aumentando, não apenas lá. Aqui também. Aqui também. Por isso, vamos fazer uma transição de tema para falar sobre o grande assunto nacional da semana. Afinal de contas, o ministro Fernando Haddad, que não o planejamento original teria passado esta semana viajando pela Europa, talvez... O euro tá forte, talvez. Talvez não seja a melhor hora da gente viajar pela Europa, não. Ele cancelou essa viagem para fazer uma série de reuniões com o presidente Lula e outros ministros, em tese, para articular o anúncio de um pacote de corte de gastos. Nós estamos gravando este episódio na quinta-feira, às 18h30. Isso. E a semana inteira quase passou. E até agora, talvez na manhã da sexta-feira, se formos otimistas, tenhamos alguma notícia. Mas até agora, muito se fala do possível pacote, mas nada foi efetivamente anunciado para reduzir o gasto público. Assim, o Haddad, na quarta-feira, falou que estávamos por 2 detalhezinhos para avançar com essas medidas. Imagino que os 2 detalhezinhos sejam o Partido dos Trabalhadores e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Fora isso, tá tudo tranquilo. Mas falando sério, já era tempo, né? E a gente chegou num ponto em que a busca desesperada por receita claramente não nos levou aonde o governo achava que nos levaria. A gente está, desde o início do ano passado, falando que a estratégia do governo era não cortar nada e tentar aumentar as receitas da forma que eles conseguissem. Então a gente teve inúmeras ações do governo tentando encontrar um dinheirinho aqui ou ali para aumentar a arrecadação. Mas como o governo também aumentou os gastos, a busca de mais arrecadação não só não resolveu o nosso problema, como gastamos ainda muito mais do que arrecadamos. E parte disso tem a ver com 2 armadilhas plantadas por esse mesmo governo, porque uma delas é a vinculação obrigatória dos gastos de saúde e educação com os chamados pisos constitucionais, ou seja, é preciso gastar, no mínimo, obrigatoriamente, uma determinada porcentagem que, por sua vez, está vinculada com a arrecadação do governo. Ou seja, se aumenta a arrecadação, aumenta o gasto obrigatório com saúde e educação. E uma segunda armadilha criada por esse mesmo governo no desenho do seu início ali na PEC da transição, tem a ver com a vinculação automática entre o salário mínimo e os benefícios previdenciários, porque o governo criou um gatilho de aumento automático do salário mínimo baseado no aumento do PIB e da inflação a cada ano. E isso, por sua vez, aumenta o gasto com a Previdência. E a Previdência é o principal item de gasto do governo atualmente, né? Tem um dado que eu acho estarrecedor, que 80% do gasto público brasileiro é basicamente a soma entre gasto com a Previdência e com folha de pagamento de servidor público. Ou seja, nós temos um passado glorioso pela frente. A gente, né, as gerações futuras brasileiras não estão recebendo infraestrutura, escola, nada que faça o seu futuro, né, parecer próspero, mas sim nós optamos enquanto sociedade por sustentar uma máquina pública de tamanho considerável e, bom,
recompensar de forma desproporcional os brasileiros que chegam a uma certa idade, já que nós temos aposentadorias por tempo de vida e não necessariamente por tempo de contribuição. E isso, beleza, olha só, é uma escolha de política pública, uma escolha política dos brasileiros. Mas os políticos precisam ser honestos com os brasileiros para os brasileiros entenderem o tamanho do problema. E não é o caso, né? E é impressionante, eu estava vendo esses dias um relatório do Ministério da Fazenda sobre as transferências, esse relatório é de 2017. Então os números estão um pouco desatualizados, mas foi coordenado pelo Mansueto Almeida. E ele fez uma análise sobre quem são os destinatários das transferências diretas feitas pelo governo. Ou seja, ele juntou tudo que é transferência direta, então, Previdência, Bolsa Família, Seguro-Desemprego, todas as políticas, seguro-defeso, todas as políticas que fazem a transferência direta da conta do governo para a conta de uma pessoa física, juntou tudo isso e analisou quem que recebe. E aí ele dividiu em 5 grupos. Os 20% mais pobres, aí tem ali a classe média baixa, a classe média alta e os ricos. Os 20% mais ricos recebem 48,5% do volume total de transferências diretas, sobretudo em função da Previdência. Os 20% mais pobres recebem 4,8%. Ou seja, a gente, nessas transferências diretas, basicamente nos gastos com a Previdência, estamos gastando 10 vezes mais com a parcela mais rica da população do que com a parcela mais pobre. Ou seja, é uma escolha política e que não tem absolutamente nada a ver com inclusão dos mais pobres no orçamento. Com justiça social. Mas todos esses temas, incluindo o mínimo constitucional, isso tudo tem a ver com 2 coisas. Uma é a qualidade dos gastos, que a gente não pensa, né? A gente só quer gastos. E a outra é uma mentalidade dinheirista dos estatistas brasileiros da direita ou da esquerda, que é basicamente tudo no mundo se resolve com dinheiro. E às vezes o nosso problema pode parecer um pouco estranho para o brasileiro comum, mas o pessoal que nos acompanha certamente é mais informado do que a média, tem mais interesses sobre política do que a média. Em muitos campos o problema do Brasil não é o dinheiro, exatamente, né? Porque a gente gasta muito dinheiro com algumas coisas que a gente poderia ter resolvido com menos dinheiro ou em outros países se resolveu com muito menos dinheiro. Por exemplo, a provisão de justiça. Por exemplo, a justiça. E em outros países não sofremos com a demora dos processos da forma como sofremos no Brasil. A insegurança jurídica é demonstradamente menor em outros países e, no entanto, nós gastamos proporcionalmente em relação ao PIB múltiplas vezes. 4 vezes mais que a média internacional, segundo o relatório do Tesouro Nacional. É isso aí. Ou seja, o Brasil gasta com a justiça 1,6% do PIB, enquanto a média de uma cesta de 56 países selecionados pelo Tesouro é 0,4%. Enfim, os mínimos constitucionais também são uma visão dinheirista do gasto público, que é você botar, precisamos gastar X dinheiros. Não, mas isso tem a ver com a nossa necessidade, tem a ver com a demanda, tem a ver com alguma coisa que aconteceu de forma extemporânea, ou então que não aconteceu dessa vez. Não. Tá lá, constitucionalmente a gente tem que gastar X. Mas tem por quê? Não, porque tem. E um detalhe que muita gente não sabe é que essas vinculações de mínimos constitucionais com educação tem a ver com a anuidade. Ou seja, o governo precisa gastar esse mínimo do arrecadado por ano. Claro que no começo do ano o governo não tem como saber exatamente quanto vai precisar, quanto vai arrecadar. Então, na prática, todos os anos, nós nos mantemos aprisionados numa dinâmica que é escolha nossa, porque quem criou essas leis fomos nós como país,
de represar um valor, porque a gente não tem aquele dinheiro arrecadado, e aí, ao fim do ano, quando a gente constata que, bom, o ano está chegando ao fim, a gente arrecadou mais do que o previsto, então temos que gastar obrigatoriamente mais do que gastamos, o que é que vamos fazer? Gasta aí. Gasta aí de qualquer jeito. Tem bônus, a gente distribui bônus. Bônus para professor. Sei que vocês sabem, a gente... Mas pro professor bom, professor ruim, não, pra geral aí. Manda pra aposentado também, dá um jeito. Pra quem teve bons resultados ou maus resultados, não importa, a gente tem que gastar esse dinheiro. O dinheiro de quem? O dinheiro da Dona Maria, que pagou o imposto dela ali quando foi comprar uma coisa. É isso. E beleza, se os políticos não querem falar sobre isso, porque isso é ruim pra voto, tudo bem, a gente que não disputa eleição fala. É uma loucura fazer isso. A gente precisa saber como que gasta e por que gasta, porque os recursos são finitos, as pessoas não aguentam mais dar dinheiro pro governo. O governo não pode infinitamente achar que as pessoas são uma vaca que dá leite infinitamente. E os políticos vão criando coisas. Não, mas olha só. É uma questão da afinidade e da insegurança, né? Olha só, eu sinto afinidade pela pauta da saúde. A pauta da saúde é importante? É importante. Não, eu sou um político da pauta da saúde. E eu tenho medo de que o próximo governo, ou o próprio governo que eu apoio, ano que vem irá gastar menos com a saúde. O que eu faço? Eu coloco na Constituição que ele é obrigado a gastar X. Mas qual será a situação da educação ou da saúde no ano que vem? Não sei. Não me importa. Mas ele tem que gastar X. Mas isso não for suficiente. A gente coloca mais dinheiro. E se isso for demais, a gente gasta mesmo assim. É uma forma absolutamente irracional de se fazer política pública. Quer dizer, é irracional se a gente não leva em consideração as questões humanas dos políticos, que são políticos que se sentem inseguros a respeito da atenção que o governo irá dar a um tema ou outro, e aí você vai constitucionalizando as coisas, e aí você obriga o governo a gastar independentemente da arrecadação. Ora, o governo não é o governo de um grupo político, o governo é o governo do Brasil. Se a gente obriga o governo a tomar mais decisões, as más decisões afetará o Bolsonaro, afetará o Lula, mas afetará também todo mundo, porque o Lula e o Bolsonaro têm um mandato e, bom, na melhor das hipóteses, eles saem ao final do mandato. Tem gente aí que tinha a esperança de não sair, mas ao melhor das hipóteses, eles saem. E a gente fica, né? E as políticas horrorosas ficam, e as constitucionalizações ficam. O Paulo Guedes, enquanto esteve no ministério, tinha essa coisa da constitucionalização. Ele falava muito disso, que não era para constitucionalizar nada, era para tirar da constitucionalização. Por quê? Porque isso engessa absurdamente qualquer tomada de decisão que um governo possa tomar. E às vezes o governo precisa tomar decisão, né? Olha só, muitas vezes o governo toma decisões que são horríveis, mas até para consertar decisões horríveis anteriores, você precisa ter uma margem para atuar. E constitucionalização é ruim por isso. Né? E assim, na democracia, se a decisão é ruim, você deixa de votar naquele cara e vota em outro. Vota no outro, exatamente. É para isso que serve a eleição. Exatamente. Assim, deixa o Lula poder gastar com saúde e educação o que ele achar que a gente precisa nesse momento, né? Se você achar que foi demais... negociando o orçamento com o Congresso. Exato. Vale lembrar isso. Não é da cabeça dele, né? Não é o presidente não é imperador, né? Ele tem que negociar o orçamento todos os anos para ter aprovação no Congresso Nacional, que tem ali todos os representantes, com muito mais votos, inclusive, do que o presidente da República. E às vezes com muito mais poder do que o presidente da República. E se você achar que foi ruim, você tem uma chance de corrigir isso, que é na próxima eleição. Agora, o que a gente não pode fazer é engessar o orçamento de uma forma que, bem, o Brasil vira uma grande folha de pagamento, seja para o funcionalismo, seja para as obrigatoriedades. Então, chega na hora, todo mundo preenche os seus mínimos constitucionais, você paga a previdência, você paga os servidores, você paga os juros da dívida, e aí acabou, você pega emprestado o resto, né? Se você quiser fazer alguma coisa, você tem que pegar emprestado. É um ciclo infinito. E por isso que a análise dos gastos é muito importante. O Brasil precisa botar a bola no chão,
como qualquer lugar onde falte dinheiro. Você tem uma empresa e faltou dinheiro, você tem uma família e faltou dinheiro, você tem uma ONG e faltou dinheiro, bota a bola no chão, avalia no que você está gastando e avalia a qualidade desse gasto. Você, em nenhuma dessas situações, tem acesso infinito a dinheiro. Tem gente que acha que o governo tem acesso infinito a dinheiro e que não dá para se comparar a economia doméstica à economia do governo, porque o governo pode imprimir dinheiro. Não pode, né? Quer dizer, poder pode, mas ele vai ter inflação, vai ter dívida, enfim. O governo tem mais acesso a dinheiro do que um lar pobre de classe média baixa. Mas o lar de classe média baixa, se tivesse acesso a crédito, também teria a mesma solução que o governo, mas é uma solução ruim, né? Ninguém diria a um pai de família, não precisa gastar esses gastos malucos. Endividando aí. Vai no cheque especial, confia no banco. E é o que a parte da esquerda acredita que o Brasil deve fazer. Confia e ainda espera juros baixos, né? Então, realmente, olha só, a gente precisa, quase nunca a gente tem palavras elogiosas ao governo. Mas, nesse caso, o ministro Fernando Haddad, no caso dos subsídios também foi muito bem, quando o Congresso votava a extensão de benefícios fiscais e de subsídio, o Fernando Haddad foi muito bem, e nesse caso também tem ido muito bem, junto com a ministra Simone Tebet, que mesmo quando o Haddad não apoiava a pauta, a Tebet apoiava a pauta do corte de gastos, da revisão dos gastos, e a gente precisa entender que essa é uma medida positiva. O Brasil precisa analisar os nossos gastos porque o dinheiro não é infinito. Não acreditem no que certos setores da esquerda tentam os convencer. Se você concorda que nós precisamos desse esforço pela revisão de gastos, você precisa fortalecer o trabalho do Livre se tornando um associado. Lá no nosso site, eusolivres.org/participe, você pode preencher o cadastro e escolher um dos diversos planos de associados que nós temos, escolher as vantagens que você deseja. Caso deseje receber todos os meses essa Box Livres que está aqui na minha frente, para quem está acompanhando pelo YouTube, você pode aderir ao plano avançado para apoiar de forma avançada o nosso trabalho. Exatamente. Inclusive, o nosso trabalho pela revisão dos gastos. É um dos projetos nos quais nós nos engajamos nesse ano, seguiremos nos engajando nos próximos anos. Fizemos recentemente alguns eventos na Câmara dos Deputados em Brasília. Publicamos notas técnicas. Fizemos entrevistas com especialistas, enfim. Demos entrevistas na imprensa. Seguiremos engajados nesse tema porque acreditamos que entre todas as questões econômicas que o Brasil enfrentará nos próximos anos, essa é inevitável, porque o espaço orçamentário para se fazer qualquer coisa, inclusive para você que deseja pagar menos impostos, é inevitável que nós façamos cortes de gastos, porque menos impostos com mais gastos significa mais dívida, e não simplesmente ou inflação. Economia para você. Ou inflação, na pior das hipóteses, inflação. Se você se tornar um associado Livres, vai passar a fazer parte de uma comunidade liberal que, entre outras coisas, promove o Happy Hour da Liberdade em Goiânia. Olha aí. Nesta sexta, dia 8, a partir das 18h30, iniciativa do Líder Livres Ricardo Smith, em parceria com a UJL de Goiás. O Happy Hour da Liberdade vai acontecer no Urbano Gastro Hub e tem como objetivo alinhar ideias, discutir estratégias e tomar uma boa cerveja, porque ninguém é de ferro. Todos nós gostamos. Mas se você não gostar, também pode ser associado ao Livres. Não precisa beber cerveja. Não precisa nem ir a Happy Hour, porque tem gente que não gosta de sair de casa, Happy Hour, cheio de gente lá. Às vezes eu também prefiro ficar em casa. Essa semana, Magno, tivemos Líder Livres recebendo prêmio. O Anderson Ferreira, prefeito de Macatuba, viu sua cidade receber o título de Prefeitura Inovadora por iniciativas em educação tecnológica. Isso aconteceu durante o Fórum de Cidades Digitais Inteligentes do Centro-Oeste Paulista. E o reconhecimento foi concedido graças a aulas de robótica oferecidas em 3 escolas locais e também ao projeto Novos Horizontes.
iniciativas que promovem o raciocínio lógico e o pensamento crítico dentro das escolas da rede pública municipal. O prefeito Anderson Ferreira também participou do evento como painelista. Prefeito reeleito de Macatuba, Anderson Ferreira. Belíssimo trabalho fazendo por lá. É verdade. Se você acompanha o trabalho do Livres, vai gostar também de acompanhar as iniciativas do Anderson Ferreira. Entre outros líderes livres, mais de 100 líderes livres certificados que nós temos atualmente, seja o membro Livres, seja um associado. Do sobrenome, o Anderson não é meu primo. Não é primo do Mano Ferreira, exatamente. Nem do Ferreirinha, que agora acho que joga no São Paulo, eu acho. E que teve um envolvimento em alguma polêmica recente, não estou me lembrando qual é, mas sejam associados. Ajudem todos os Ferreiras, Anderson e Mano, aqui, associando-se ao Livres, recebendo nossa box e, se quiser, acompanhando o nosso podcast semanalmente. O cast varia, né? Tem semanas que a gente tá aqui, tem semanas que é o Gobi e a Débora, tem semanas que somos... um de nós está aqui, mas sempre alguém está aqui no podcast trazendo as maiores e melhores notícias e comentários sobre a liberdade no Brasil e no mundo. É isso aí. Até a próxima. Até. Volte sempre. Dê um like no nosso podcast, ative o sininho e volte na próxima semana para mais um episódio do Livrescast. Um abraço.